Queridos irmãos e irmãs, graça e paz em Cristo. Estamos aqui na nossa série, são as nossas devocionais, momentos para buscarmos na palavra de Deus a orientação que precisamos e também para depositarmos diante do nosso Deus, que está presente, que nos ouve, os nossos rogos, os nossos pedidos, Ele que nos conhece perfeitamente, sabe daquilo que é melhor para nós. Muito bem, eu convido você a iniciarmos cantando hoje. Depois, como sempre, nós vamos orar. O hino escolhido é o hino 167 do Inário Novo Cântico, que fala de Cristo como sendo a nossa esperança. Cristo, esperança nossa. Vamos cantar? Cristo, esperança nossa, vinde, ó salvos, proclamar. Ele é eterno, Deus bendito, é refúgio singular. É quem guarda, quem protege, quem aos homens quer salvar. Quer salvar. Cristo, esperança nossa, pois da culpa nos livrou, com seu sangue precioso, lá na cruz já nos comprou, deu-nos vida em sua morte, pois que já ressuscitou, Cristo, esperança nossa, eis o lema vencedor. Ao seu lado contra as trevas, combatamos sem temor. Nossa grande esperança é o Cristo Salvador, é o Cristo Salvador. Vamos orar nesse instante? Querido Deus, nosso Pai, nós nos alegramos por podermos cantar o que acabamos de cantar, que o Senhor é a nossa esperança. Ó Deus, não há outra pessoa, não há outro projeto, não há nada que aguardamos nesta vida que ocupe, ó Deus, o lugar do Senhor e que nos traga verdadeira e constante esperança. Só Tu, só o Senhor. Por isso, ó Deus, toda honra e toda glória sejam dadas ao Teu nome. Em todo tempo, Tu és a nossa esperança. O Senhor conhece cada um, ó Deus, de nós aqui que estamos conectados. O Senhor sabe das demandas pessoais, familiares, das nossas necessidades. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos alcance, como até aqui tem feito. Continue, ó Deus, a derramar graça, a dirigir as nossas vidas. E que a Tua palavra agora, que vai ser lida e explicada, de fato, ó Deus, venha a falar ao nosso coração, venha a edificar as nossas vidas na rocha que é Cristo, nos dando assim firmeza para enfrentarmos esses dias maus. Nós oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos, peço que os irmãos abram as suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Vamos continuar as nossas reflexões no Evangelho de Mateus, capítulo 19, do verso 1 ao verso 9. Mateus, capítulo 17, eu não sei se eu errei, Mateus, capítulo 17, verso 1 ao verso 9. O texto que fala de Jesus e a transfiguração de Jesus. O texto nos diz: 6 dias depois, tomou Jesus contigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João,
e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Meus irmãos, seguindo com o nosso estudo sobre a vida do apóstolo Pedro, na semana passada nós falamos sobre os contornos da espiritualidade cristã. Você deve se lembrar disso. Nós aprendemos que a espiritualidade verdadeira tem a cara de Cristo, tem os contornos do próprio Cristo, e não poderia ser diferente. Olhando para a transfiguração de Jesus, nós começamos a estudar os 3 componentes expressos neste episódio. Os contornos, que a gente falou aqui, a cara, os critérios e as consequências da espiritualidade cristã. Nós aprendemos, irmãos, que os contornos ou a cara da espiritualidade verdadeira diz respeito à forma de se manifestar a espiritualidade. Tendo confessado fé em Cristo, tendo se colocado no caminho do discipulado, o cristão assume diferentes contornos, não é? Pelo poder do Espírito Santo, ele torna espiritual, ou Deus torna na vida do cristão espiritual o cotidiano, o próprio corpo, a criação e a cultura, também com o comportamento. Tudo se torna espiritual. É errada, até pecaminosa aquela diferenciação, aquela divisão entre espiritual e profano, né? Tudo na vida do cristão é espiritual. Isso é uma marca, essa é uma marca da verdadeira espiritualidade, a espiritualidade cristã. Hoje nós veremos os caminhos da espiritualidade cristã. Tendo falado dos contornos, hoje veremos ou iniciaremos as nossas considerações a respeito dos caminhos da verdadeira espiritualidade. De início, irmãos, vamos falar aqui dos critérios quando a gente fala de espiritualidade cristã. Para a espiritualidade cristã ter os contornos de Cristo, ter a cara de Cristo, ela vai ter que levar em consideração alguns critérios. São eles que definem os seus contornos, não é? Infelizmente, o que hoje se vê está muitas vezes longe de ser cristão. Em nome da espiritualidade, faz-se de tudo menos o verdadeiro cristianismo. Tantas vezes a espiritualidade é qualquer outra coisa, menos cristã. Repare, ora a espiritualidade que se apresenta como cristã, ela é na verdade puro marxismo, ora é puro materialismo, ora é relativismo, ora é liberalismo, ora é narcisismo mesmo, e aí tantos outros, né? E muitas vezes tem até a cara de um verdadeiro paganismo e outros ismos. Por uma espiritualidade mais cristã, o texto que temos diante de nós aponta e demonstra alguns critérios que são inegociáveis. Por exemplo, caminhe aqui comigo. A espiritualidade cristã, ela é e tem que ser cristocêntrica. A espiritualidade só vai ser sadia se ela for cristã, e ela só vai ser cristã se ela for centrada em Cristo. Veja o que nós lemos aqui em Mateus 17, nos versos 4 e 5. É dito que Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Depois daquela transfiguração de Jesus, né, com o rosto, vestes brilhando ali, Pedro então diz isso: Senhor, é muito bom estar aqui.
Se quiseres, farei 3 tendas, uma vai ser para ti, outra para Moisés, outra para Elias. E enquanto ele falava, enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu ali, e de lá saiu uma voz, a voz de Deus, dizendo: este é meu filho amado, em quem me agrado, em quem me comprazo, a ele ouvi, ou ouçam-no, como diz outra versão. É interessante o verso 8 também, que diz que erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Interessante que aparecem aqui personagens da história sagrada, da história bíblica, personagens de peso, não é? Que tiveram uma participação abençoadíssima. Deus utilizou com poder, poderosamente, Moisés, Elias. Só que logo no verso 8 a gente vê que eles desaparecem e fica apenas Jesus. Uma indicação, irmãos, de que a espiritualidade verdadeira, a cristã, ela é cristocêntrica. Cristo no centro dela. Isso parece óbvio, mas não é tão óbvio assim quando se observa as práticas do dia a dia, né? Uma coisa muito importante, irmãos, para ser dita, é que se você quer descobrir se alguém ou uma denominação, um grupo, uma igreja estão falando a verdade sobre a palavra de Deus, veja o que eles falam sobre Cristo. Todas as seitas, elas desvirtuam o ensino bíblico a respeito de Cristo, quando a verdadeira espiritualidade é cristocêntrica. Então, o que é uma espiritualidade cristocêntrica em detalhes, né? A gente não tem muito tempo aqui, mas vamos tentar tirar algumas dúvidas e chegar a algumas conclusões sobre isso agora. Para ser cristã, a voz dos nossos desejos precisa ser calada, para que se ouça apenas a voz de Deus. Eu vou repetir isso. E é isso que nós temos aqui no texto, exposto aqui em Mateus 17. Para ser cristã, a voz dos nossos desejos precisa ser calada, para que experimentemos uma espiritualidade verdadeira, cristã de verdade. A voz dos nossos desejos precisa ser calada para que se ouça só e tão somente a voz do Senhor. Note que verso 5 diz: enquanto Pedro estava falando, enquanto ele ainda estava falando, veio a voz de Deus, sobrepondo-se à voz de Pedro e calando a voz de Pedro. A espiritualidade cristã, irmãos, é fruto não do que se escuta do coração, mas é fruto do que se ouve de Deus, quando ele se revela, e ele faz isso a partir da sua palavra, as sagradas escrituras. Então, o que é uma espiritualidade cristocêntrica? É aquela que nos leva a calar a nossa própria voz, calar a voz dos nossos próprios desejos. Pedro aqui manifestou o desejo do coração dele, né? Senhor, está tão bom aqui, eu vou fazer 3 tendas? Pode? E aí, enquanto ele falava, a voz do Senhor: pera lá, esse é meu filho amado, dá ouvidos a ele, não é hora de falar. Ele é quem fala, ele é quem deve ser escutado, Pedro. A espiritualidade cristocêntrica é aquela que nos faz calar a voz dos nossos desejos, desejos do nosso coração, para que se ouça apenas a voz do Senhor. Mas vamos prosseguir, falando ainda do que é uma espiritualidade cristocêntrica. Para ser cristã, irmãos, a verdadeira espiritualidade precisa ter esse elemento. O personalismo precisa morrer, para que floresça o cristocentrismo. Nossa, que nomes, né? Personalismo, cristocentrismo. O que é isso, pastor? Veja bem, é algo muito simples, talvez essas palavras estejam ali muito difíceis. O verso 8, note aqui no verso 8, diz que erguendo eles os olhos não viram mais ninguém a não ser Jesus. Moisés e Elias sumiram, ficou só Jesus. E essa é uma indicação de que a espiritualidade verdadeira, a espiritualidade cristã, não pode centrar-se em figuras. Não pode estar estribada em certas figuras, sabe?
nem mesmo dos personagens da Bíblia. E trazendo para os nossos dias, a verdadeira espiritualidade não pode estar baseada em certas figuras do meio gospel, do meio evangélico. Jesus é a chave de interpretação da Bíblia e da vida. Ele é o prazer do coração do cristão. Ele e só ele. Crente em Jesus não vive dependente do ministério de figurões da fé, do ministério de evangélicos bem-sucedidos. Crente em Jesus vive para Cristo, vive e depende exclusivamente de Jesus Cristo. A espiritualidade cristã é cristocêntrica. Agora, em segundo lugar, irmãos, nós podemos dizer também que a espiritualidade cristã é centrada na cruz. E aí você me diz, né? Ué, se é cristocêntrica, está centrada na cruz, mas me permita explicar isso. Porque narrando a transfiguração de Jesus num texto paralelo, Lucas, no capítulo 9, ele acrescenta algo valioso a essa mesma narrativa que nós lemos aqui em Mateus 17. É dito ali em Lucas 9, 30 e 31, que surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Olha que curioso, que interessante, que esclarecedor. Mateus 17 fala que apenas apareceram Moisés e Elias ali. Lucas 9, falando do mesmo momento, né? É dito ali que eles apareceram também em glorioso esplendor. Eles falavam sobre o quê? Aí vem a explicação que lá em Mateus 17 não tem. Eles falavam sobre a partida de Cristo. Falavam sobre aquilo que estava para se cumprir ali. E o que nos indica que o centro da conversa era a cruz. Irmãos, a cruz é o tema da espiritualidade cristã. Mais um outro detalhe para detectarmos se um grupo, se uma pessoa está falando a verdade sobre as escrituras, né? É se o elemento chave principal é a cruz. Repito, a cruz é o tema da verdadeira espiritualidade. Ela é o grande assunto, é a meta da vida, né? A cruz não só na perspectiva da salvação, não apenas a cruz de Cristo ali no Calvário, sim, essa cruz, mas o que se deriva, o que é derivado da cruz de Cristo. A cruz como um projeto de existência, ou seja, apontando para a nossa santificação, ou seja, em outras palavras, a cruz como aquilo que a gente tem de tomar sob as costas todo dia e carregar. A cruz no sentido de mortificar a carne, no sentido de santificar os desejos, no sentido de negar a nós mesmos, de nos identificar publicamente com Cristo, por meio de um testemunho de palavras e de posturas. Carregar a cruz, irmãos, está no centro da espiritualidade verdadeira. Carregar a cruz é condição inegociável, é cláusula pétrea, né? A gente pode dizer assim, uma cláusula pétrea para o discipulado. Até porque a espiritualidade só se manifesta de forma sadia se for vivenciada na perspectiva da cruz e das propostas de vida para as quais ela nos desafia. Sem a cruz o que sobra, irmãos, é narcisismo. Sem a cruz o que sobra é comodismo. Sem a cruz o que sobra é egocentrismo, não o verdadeiro cristianismo. A espiritualidade cristã é centrada na cruz. E, irmãos, podemos ainda prosseguir e dizer que a espiritualidade cristã pratica o evangelho. Parece óbvio também, mas vamos lá, vamos verificar aqui. A verdadeira espiritualidade, ela pratica o evangelho. A espiritualidade é cristã e é sadia apenas se ela for obediente ao evangelho. Mateus 17, 5, veja aí o verso 5. Este é o meu filho amado, em quem me agrado, ou em quem me comprazo. A ele ouvi, ou ouçam-no. Irmãos, o cristão para tudo para ouvir a voz de Jesus no evangelho. E ele ouve a voz de Jesus no evangelho através da leitura e da meditação sistemática, constante, crescente das escrituras, né? Ele lê, ele ouve a Cristo, ele memoriza, ele medita, ele coloca em prática, por fim, o que o evangelho anuncia.
A espiritualidade cristã se alimenta do Evangelho. Sim, ela encarna o Evangelho, ela comunica o Evangelho. Agora, o que é o Evangelho? Muitas vezes, irmãos, existem algumas coisas que nós falamos muito na nossa vida cristã e que periodicamente nós precisamos voltar ao que é básico para, de fato, delimitar e definir o que é que a gente está querendo dizer, né? O que é o Evangelho? Você que já tem uma caminhada com Cristo pode dizer, ora, Evangelho... Mas muitas vezes nos falta a definição disso. O resumo apresentado pelo pastor Mark Dever é bastante esclarecedor, porque olha como ele define o Evangelho. Ele diz, Deus é o Criador perfeito e o justo juiz. Ele nos criou para glorificá-lo e desfrutá-lo para sempre. No entanto, todos nós pecamos, tanto em Adão, como nosso representante, como em nossas ações individuais. E aí vem o texto. Merecemos a morte, a separação espiritual de Deus no inferno. E de fato já nascemos espiritualmente mortos e sem esperança em nossos pecados. Necessitamos que Deus nos transmita vida espiritual. Deus enviou seu Filho Jesus Cristo, plenamente Deus e plenamente homem, para sofrer a morte que merecíamos. Ele ressuscitou dentre os mortos para nossa justificação, provando que era o Filho de Deus. Se desejamos que a perfeita justiça de Cristo nos seja imputada, atribuída, e a penalidade do nosso pecado seja lançada sobre ele, temos de arrepender-nos dos pecados e crer em Jesus para a salvação. Pela graça, por meio da fé, nós restabelecemos a comunhão com Deus e uns com os outros, obtemos vida eterna e somos capacitados pelo Espírito Santo para vivermos para a glória de Deus. Isso é o Evangelho. O Evangelho é para os que precisam crer, mas também é para os que creram já. O Evangelho é o que nos alimenta. A verdadeira espiritualidade, a espiritualidade cristã, pratica o Evangelho. Muito bem, eu quero concluir apontando aqui 2 pontos. Dentre tudo que nós dissemos, né? Nós vimos aqui, falamos aqui sobre várias coisas importantes, mas eu quero aqui fazer 2 considerações, 2 pontos. O primeiro, nós dissemos que a espiritualidade cristã é fruto não do que se escuta do coração, mas do que se ouve de Deus. A minha pergunta é, você tem ouvido mais o seu coração? Mais do que a própria palavra de Deus? Cuidado com o que o seu coração te diz. A própria Escritura diz que o nosso coração é enganoso, é corrupto. Ele pode nos iludir fácil. Não atribua à voz do seu coração a orientação de Deus, viu? Cuidado. A espiritualidade verdadeira, ela é resultado não do que se escuta do coração, mas do que se ouve da palavra de Deus. Não faça o que está no seu coração. Faça o que está no coração de Deus, por assim dizer, conforme Ele nos revelou na sua sagrada palavra. E o segundo ponto. Nós dissemos que a espiritualidade cristã não pode estar estribada em personagens do meio gospel ou evangélico. E nós podemos dizer aqui, ampliando isso, né? A verdadeira espiritualidade, irmãos, não pode estar baseada em pessoas, sejam elas quais forem. Então a minha pergunta é, você tem escorado a sua fé em pessoas? Já parou para pensar nisso? Se 1 ou 2 ou 3 pessoas forem tiradas da sua vida, para onde vai a sua fé? Se a sua fé em Cristo estiver dependente dessas pessoas, você, na verdade, não está firmado na rocha. Você está firmado num terreno de areia, não é? Cuidado. Escore a sua fé tão somente em Cristo. As pessoas, por melhores instrumentos de Deus que sejam, continuam sendo pessoas, pecadores como eu e você.
A nossa única esperança, como cantamos no início, é Cristo. Cristo, esperança nossa. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Que Deus continue pelo seu Espírito trabalhando aí no seu íntimo. E agora vamos orar, vamos derramar a nossa alma diante do Senhor junto com a nossa família. Um forte abraço. Até o nosso próximo estudo, se assim Deus quiser.